Vamos ter um bom debate. Eu já agora queria também fazer aqui uma referência e agradecer a sua presença. Chegou um pouco mais tarde, não tinha que chegar mais cedo, mas também agradeço a presença nesta conferência do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Dr. Almeida Rodrigues. Vamos agora iniciar o debate. Portanto, temos aqui um tempo de perguntas. Os oradores aqui estão, não na mesa, mas espalhados pelo auditório. E temos aqui algum tempo e, portanto, dou a palavra agora aos ilustres congressistas, aos participantes deste seminário ou deste congresso, desta cimeira, para colocarem as questões. Visto que há muitos temas que foram aqui tratados, temas novos, nem imagino o que eu aprendi nestas horas, que naturalmente não foram em vão, foram horas muito proveitosas e agradeço também por isso a qualidade e as novidades que os nossos oradores nos trouxeram durante estas horas. Faz favor. Não sei se há um microfone aí disponível, é capaz de não haver, mas peço para se identificarem, para falarem alto. Boa tarde a todos, meu nome é João Augusto Monteiro, quero felicitar o Oswaldo na figura do seu Presidente, António Nunes, e todas as pessoas que trabalharam para que este Congresso fosse possível e que está a ser de facto um sucesso. Eu queria pôr uma questão que tenho alavancado não só aqui, mas também no estrangeiro, e que muitas vezes os políticos não entendem, que é o seguinte: os gastos com segurança não podem ser de maneira nenhuma considerados um custo. E muitas vezes o que se faz nisso é um corte cego nesse tipo de custo, entre aspas. E, na minha opinião, isso é um investimento. E quanto mais investirmos em prevenção, e isso também aqui foi referido hoje em algumas comunicações, quanto mais investirmos em prevenção, melhor será o retorno. Quanto mais desinvestimento fizermos e mais cortes fizermos, mais sujeitos estamos a ataques terroristas e a situações que temos assistido na Europa, muitas vezes provocadas por cortes que, de facto, não são devidamente analisados por especialistas e são feitos de um modo cego, como eu referi. Eu gostaria de obter o vosso comentário sobre esta minha afirmação, se estão de acordo ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Podemos reunir agora algumas intervenções e eu peço também a atenção dos oradores para tomando nota das sugestões ou dos comentários dos colegas, também para depois se disponibilizarem para responder, se as perguntas não forem dirigidas especificamente a algum dos oradores. Outras questões que queiram colocar? Fazem favor. Temos aqui algum tempo. A primeira pergunta era ser mais difícil, já está feita. Podemos passar a Sr. General. Agradecido. Pode ser um comentário, uma sugestão. Nós falamos muito por isso. Falámos muito por isso, mas eu aprendi muito. Agora, nós somos populares, não precisamos de mim. Somos tão desastrados a tratar do nosso território, das nossas condições, que não precisamos para nada. Não precisamos para nada. O que está a passar nos últimos 40 anos mostra isso. Aliás, o professor Amaro, não é como se chama? Mas chamou a atenção. Compara o país nos anos 50, 60, 70 e por agora. Então, um país esvaziado no interior, a costa é baixa, temos 80% de pessoas que vêm de Guimarães e Braga até Simples ao Parque. E, portanto, o que acontece é previsível. Governar é antecipar. Antecipar é tomar decisões. Tomar decisões é tomar riscos e proteger. Portanto, tudo pode acontecer. Eu, quando estou agora a falar, não é pós-ver, porque eu escrevi isto antes. Escrevi isto antes e tenho bonecos sobre isto, e imagens e PowerPoints. Ninguém ligou nada. Ainda recentemente, nós temos na memória histórica de todos os portugueses. A memória histórica dos portugueses tem o Pinhal da Vida. É um desastre histórico que aconteceu no Pinhal da Vida. Eu, quando estive no exército, na antiaérea, fazíamos fogo antiaéreo para o mar da costa da Luz dos Pinheiros, em cima da área da Bolívia.
O oficial foi o meu ajudante de campo, que agora é comunhado está na Direção-Geral da Polícia Nacional, comprou um documento, é quase como se fosse a eu estou falando isto. Não tem isto. Eu disse ao meu ajudante. Eu era o que parâmetros antigos. Fazíamos novos, são e tal, mas era 2 vezes por ano. Tínhamos que ir lá 10 dias antes de limpar o pinhão. E lá estava tudo, era tudo castanho, era tudo queimado. Portanto, há várias coisas que se metem. Isso é outra, que é a falta de espírito do Estado. O Estado não tem poder para as corporações. Nós não podemos pensar em segurança sem pensar numa segurança integrada, global. Há coisas a defesa, até a proteção civil. E até a proteção dos cidadãos, até o INEM e até o hospital. De outra maneira, com compartimentos estanques, salinos estanques, como ele citou há bocadinho, que é um dos meus livros, isto é um desastre e nunca mais vamos recuperar. Eu tenho feito esta afirmação mais vezes, tenho tido reações positivas e reações muito negativas. De onde é que vêm as reações negativas? Das corporações. As corporações chocam-se muito, não querem ver em si não comandos. Falemos dos bombeiros, falemos das guerras, da Guarda Nacional Republicana, tudo isso tem que ser arrumado. Não vale a pena o Presidente da República, o menor esforço, a puxar por isto. Agora, todos os ensinos do ano passado, o Governo está a fazer também um esforço. Parece-me que se nós mudarmos o conceito da segurança nacional global, alargada e integrada, não vamos lá. Deixa eu ver. Muito obrigado, Sr. General. Seguimento. Outras perguntas que tenham comentários a fazer? Faz favor, Sr. Da Europa, da Holanda, da França, da Espanha, da Inglaterra. Que é a coisa? Que faz financiamento? Agora nós vamos pegar? Não. Não. Segurança é sim. Que faz financiamento? Quando uma vez para a Al-Qaeda, que faz? Estados Unidos que vai ter a África para a Europa. Para a Califórnia. É fábrica da carne. Então não para. Não para. Depois agora vai dar a questão. Eita, que pouco fora de maneira política. Esse ano fica mais ideologia. Muito bem. Outras questões? Faz favor. Boa tarde a todos. Está com um abraço. Estive lá em Moçambique a semana passada. E especialmente para os vezes mais moçambiques que estão na sala de educação pública. É verdade. Então, apesar de gostaria de comentar uma discussão. Nós estamos aqui a discutir como falarmos das relações da existência daquilo que é unanimemente decidiu chamar já discutimos as políticas externas do governo ocidentais em relação à população brasileira, que estarão na origem daqueles quem iniciou, quem alavancou essa novidade, quem treinou para lutar contra o terrorismo o que levou os Estados ocidentais a destruírem a Líbia, a destruir a Síria, a destruir a Iraque, a continuar a sua destruição, a destruição não tem. Obrigado a todos. Muito obrigado. Meu nome é Armando Sousa Costa, sou convicto militar da Guarda Nacional Republicana, mas sou profissional de serviço ao diretor da minha para o
De qualquer maneira, gostaria de colocar a seguinte pergunta e antes gostaria de saudar a mesa, particularmente o atual Presidente Boscote, meu professor-chefe, não só pela excelência dos temas escolhidos, mas não só dos convidados, mas também particularmente dos competentes. Foi muito enriquecedor. O meu comentário tem a ver com uma afirmação que eu penso ter captado no professor Rui Pereira, relativamente ao facto de estarmos a ganhar a guerra ao terrorismo. Em determinada maneira, eu associo de facto a esta afirmação, que a senhora pode contestar. De qualquer maneira, a minha pergunta diria: estamos a ganhar a guerra contra a insurgência? Na ausência do professor Rui Pereira, eu gostaria que esta minha pergunta ao professor Pato Duarte, que eu já tive este tema muitas vezes. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Pode perceber a sua mão. Com um lado otimista, a esperança de ver no moderador o professor Bacelar Gouveia para depois dirigir a questão que quero colocar, chama-se igual, que eu vejo poucas vezes aflorado nestes fóruns, e já que foi aflorada a questão da prevenção, se há a noção das questões de prevenção e medidas preventivas no espaço aéreo não controlado das aeronaves que aterram em algumas pistas que não são com algo que ninguém vigia, bem como no espaço marítimo junto às praias, sendo nós optimistas, mas por aqui no nosso território quintal passam algumas coisas que não são devidamente acompanhadas. Muito obrigado. Eu vou pedir aos diversos colegas oradores que façam as suas intervenções, talvez se deslocando ali ao público, mas ainda antes disso, eu vou também, se me permitem, meter aqui a minha colherada com outro comentário, mas comentários muito breves. Em relação ao primeiro tema da demografia, realmente nós não temos mas temos dois problemas, porque além do problema da má distribuição geográfica ou demográfica da população, temos também o problema da natalidade. E, portanto, são logo dois problemas juntos que não nos ajudam muito. A questão do financiamento, por incrível que pareça, é um assunto pouco estudado em Portugal. Até gostava que nos nossos centros de investigação isto pudesse ser visto, isto é, analisar em todos os anos, na nossa democracia, já há 40 anos, analisar a despesa pública com as estruturas de segurança, militar, policial, saber como é que tem evoluído essa despesa pública. Claro que essa análise não é em si mesma fácil ou absolutamente concludente. Eu sei que há rácios internacionais daquilo que se deve gastar em matéria de despesa militar. Portugal tem estado abaixo desses rácios, mas eu incluiria também as outras despesas, também as despesas com a atividade policial. E, portanto, penso que é uma matéria pouco estudada em Portugal e gostaria
como professor destas áreas e especialista, de ter uma certeza científica que não existe em relação à evolução orçamental da despesa nestas várias áreas. Não sei se esse trabalho foi feito por algum colega aqui, até do próprio Scott, mas penso que é um tema muito importante. Depois há outro aspecto que foi aqui aflorado, que também me faz um pouco de impressão, e foi aflorado, aliás, pelo professor Eduardo Tamario, muito bem, que é a questão dos bombeiros. Nada contra os bombeiros voluntários, mas realmente nos países por onde eu ando, e ando muito pelos países de língua portuguesa, que também são uma referência, o Brasil, Angola e Moçambique, pelo menos, os bombeiros são todos profissionais, como sabem, não há bombeiros voluntários. E, portanto, o problema do voluntariado nos bombeiros é um problema complexo, porque nos pode iludir em relação à sua eficácia. Claro que a alternativa é profissionalizar todos os bombeiros e abafar a autonomia e a liberdade de organização das comunidades, porque muitas vezes os bombeiros são a única coisa que resta da presença da autoridade humana nesses lugares mais recônditos, mas a verdade é que é necessário aqui a inversão da política de pública segurança nesta matéria. É verdade que aquilo que tem acontecido neste momento é o desvio de efetivos da GNR para o GIPS, é o que está agora em grande velocidade. Pode ter uma resposta, mas também me preocupa que esses efetivos deixem de exercer funções de ordem pública e se dediquem a funções de proteção civil. Não sei se isso não poderá... Isto é como aquela manta que não cobre a cama toda, se tapa a cabeça, destapa os pés. Espero que não seja essa a situação, mas não tenho um conhecimento aprofundado. Sei que há realmente um incremento dos profissionais da GNR que estão no GIPS, que é o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, e com novos equipamentos, aliás, bastante sofisticados, têm vindo a ser comprados. Penso que é um assunto importante. Agora, uma última, e agora faço uma pergunta, que tem a ver com o terrorismo. O Daesh aproxima-se do fim. É uma boa notícia. Mas isso não poderá ter um efeito contraproducente de, cortando-se a retaguarda, de deixar à solta um conjunto de grupos radicais que, em desespero, se espalham pela Europa e atuam por conta própria? E, portanto, faz com que esses grupos tenham, evidentemente, que sair da sua base para se espalharem em capilaridade por esses países da Europa. Portanto, é um problema complexo, porque podemos estar satisfeitos com o fim do Daesh, com certeza que sim, mas isso pode ter uma análise simétrica e contrária desses grupos poderem realmente encostar-se na Europa. É verdade que se pode dizer que os atentados que foram feitos na Europa, muitos não tinham que ver com as raízes na construção de um Daesh, porque foram feitos por pessoas já nascidas e radicadas na Europa. A verdade é essa. Mas também não é menos verdade que pode haver aqui um efeito de reflexo, de transferência desses agentes de um lugar onde estavam para novos lugares, sobretudo, enfim, no lugar onde nós estamos, nesta bela Europa. Portanto, estas as minhas observações. Eu talvez agora pedisse aos colegas para poderem comentar aquilo que entendessem. Não sei se o professor quer começar. Já agora, se é permitido... E tecer alguns comentários sobre a questão, primeiro, do apoio financeiro, digamos, à segurança e à defesa. E a maneira como é contabilizado esse apoio financeiro. Isso é importante porque, por exemplo, de acordo com os critérios da NATO, de acordo com os critérios daquilo que será mais tarde ou mais cedo, enfim, inevitavelmente, uma política de defesa e segurança europeia, se quiser que o projeto realmente europeu venha a ser bem sucedido, é evidente que tem que haver realmente, mais dia menos dia também, alguém que coordene a política de segurança e defesa realmente ao nível da Europa, inclusive realmente a um nível ministerial, em meu entender. Mais dia menos dia esse problema vai-se colocar, mas pode demorar algum tempo. É saber, por um lado, o que é o investimento que se faz na segurança e na defesa, e outra coisa que são as despesas que em geral são feitas, incluindo as chamadas despesas correntes. Porque nós também, em princípio, se adotarmos um critério mais amplo, temos que contabilizar os funcionários que existem, não só, realmente, ao serviço da Polícia de Segurança Pública, ou ao serviço da Guarda Nacional Republicana, ou ao serviço das Forças Armadas portuguesas, mas também as chamadas estruturas de enquadramento de apoio, quer dizer, os funcionários administrativos que apoiam realmente esses mesmos serviços. E que lhe dão um necessário enquadramento. Se nós contabilizarmos tudo isso, realmente a despesa é uma determinada que é diferente da despesa de investimento.
em segurança e defesa. São valores realmente totalmente distintos. E, portanto, que uma divergência que existe sempre, quando nós falamos realmente em financiamento da despesa e segurança, é se nós estamos a contabilizar também as despesas com todos os funcionários que direta ou indiretamente prestam apoio à segurança e defesa, ou se realmente apenas estamos a pensar nas despesas de investimento que são feitas no domínio da segurança e defesa. Ou só estamos a considerar aqueles que são realmente elementos ativos em matéria de segurança e defesa. Quer dizer, portanto, aqui há vários critérios que podem ser considerados, e esse é um aspecto importante a ter em conta. Quando eu falei, agora isto tem que ver realmente com a intervenção do General Garcia Leandro, quando realmente eu falei, e também de Futscher Pereira, realmente aqui a intervenção que fez, na necessidade do novo conceito de Estado-Providência, não foi por acaso, é um conceito um bocado polémico, mais do agrado, digamos, de certas sensibilidades mais moderadas da área política que eu pertenço, e não de sensibilidades realmente menos temperadas da mesma área política que eu pertenço. Que é um bocado polémico, porquê? Porque é um conceito que põe em pé de igualdade a segurança social, realmente a educação pública, realmente a saúde pública, realmente, e por exemplo, a defesa. Põe em pé de igualdade. Quer dizer, há um bocado de tendência, sobretudo na Europa, o Raymond Aron falava muito nisso, realmente a Europa, como sabe, que é o chapéu, houve durante bastante tempo o chapéu de chuva, o umbrella, realmente, americano, havia um bocado a ideia de que isso para questões sérias em termos de defesa, realmente, isso são os Estados Unidos da América que resolvem, não somos nós. Nós ajudamos, damos um apoiozinho, não é logístico e tal, mandamos para lá realmente 2 helicópteros, ou mandamos para lá 2 fragatas e tal, uma coisa assim desse género. Mas realmente o essencial são os Estados da América, não temos que nos preocupar com isso. Ora bem, e então, com base nesta tese, não é preciso dar realmente uma grande prioridade ao investimento em defesa. Não é preciso, não faz sentido. E, portanto, a prioridade é realmente a segurança social, é a educação, realmente é a saúde, e depois, se sobrar, são as infraestruturas de transportes, são realmente, é um novo aeroporto, e depois, se sobrar alguma coisa, se houver alguma margem de manobra, lá vamos também realmente fazer algumas concessões às Forças Armadas. É um bocado essa mentalidade de alguns setores. Ora bem, eu discordo totalmente disso. Penso que se deve pôr em pé de igualdade precisamente a questão da defesa dos cidadãos e a questão da segurança social, a questão realmente da educação pública, a questão realmente da saúde pública. Realmente. E isso tem que ver com o tal novo conceito de Estado de Providência. Ora bem, que é questionado por certos setores. Como é evidente, realmente, é uma concepção que para certos setores não faz qualquer sentido, não é? Não faz qualquer sentido. Até porque se parte do pressuposto que nós vivemos na Europa, a Europa é pacífica, ninguém vai agredir a Europa, não vai acontecer mal nenhum à Europa, enfim, e portanto, enfim, digamos, não vale a pena nós trabalharmos na base de cenários puramente hipotéticos, com um grau reduzidíssimo de probabilidades. Eu não concordo com essa construção teórica, eu sou a favor de uma construção teórica diferente e, portanto, realmente sou a favor deste novo conceito de Estado-Providência. E esse é um aspecto realmente muito importante que nós devíamos ter em conta. O que não quer dizer, e portanto, cá estou, falando no ímpeto reformador realmente da Europa, eu vou um bocado mais longe do que isso, porque a criação de uma agência europeia realmente vou muito mais longe do que isso. Eu acho que mais dia, menos dia, realmente tem que haver forças de intervenção europeias, realmente, com algum tipo de coordenação ao nível da Europa. Forças de intervenção militares mesmo, realmente. Portanto, não me fico só por uma cooperação ao nível das agências de informação e de uma agência coordenadora de informações, muito mais longe do que isso. Realmente, porque é uma questão de bom senso, porque nós somos realmente um gigante em termos económicos, que somos a Europa, mas de pés de barro, que não tem realmente capacidade. Somos o inverso que era a ex-União Soviética. A ex-União Soviética de pernas para o ar, que era realmente um gigante em termos realmente militares e era realmente, de facto, tinha pés de barro em termos económicos. Realmente é a inversão da pirâmide. Não é? Ora bem, e isso tem que ser, realmente, esse problema tem que ser ultrapassado, mais dia, menos dia, tivemos bom senso, porque a ideia de reforçarmos a NATO é muito boa, eu sou realmente partidário da NATO, ninguém tem dúvidas sobre isso, evidentemente, mas mais possível partidário da NATO, mas depende muito de quem estiver à frente dos Estados da América, não é? Realmente, que é a principal potência realmente existente da NATO. Se esse alguém não é realmente um grande defensor realmente da NATO e do auxílio à Europa, caso seja necessário,
realmente, e entenda que os europeus têm que se governar a si próprios, de nada nos vale dizermos que realmente somos a favor realmente da NATO. Não é isso que nos vai resolver o problema a longo prazo. Portanto, nós temos que pensar numa solução para o problema europeu também, em cooperação com os outros aliados da NATO, mas temos que partir do pressuposto que um dia até pode haver realmente um grande azar e não tenhamos realmente a garantia de sermos apoiados por forças que são realmente importantes para nós, que nos têm apoiado até agora e bem, mas que nós não sabemos o que é que poderão vir a fazer amanhã. Ora bem, e temos que ser realistas, não é, realmente? Depois, finalmente, em relação àquilo que foi dito pelo meu amigo moçambicano, eu tenho realmente muito carinho por Moçambique. Nós, no nosso livro, temos, aliás, quer no primeiro livro, quer no segundo, artigos sobre os aspectos socioeconómicos ligados realmente à emergência do terrorismo e à instabilidade realmente político-militar. É evidente que os aspectos da natureza económica são importantes e podem ser geradores de grandes distúrbios sociais, políticos, militares no futuro. E é preciso ter ações preventivas em relação a isso, também de ordem económica. Mas associar o terrorismo apenas a causas económicas ou a partir do pressuposto que ele só surge quando está associado à pobreza e à miséria é talvez também alguma simplificação analítica, porque nós temos casos de terrorismo em países realmente desenvolvidos, como realmente foi o caso do IRA na Irlanda, como foi o caso da ETA do País Basco, como foi o caso das Brigadas Vermelhas também, realmente, e até do terrorismo na Alemanha, que chegou a existir, portanto, em países desenvolvidos, que tinha que ver com outros fatores de natureza diferente, não é? Que não, de facto, razões de natureza essencialmente económica. Realmente, embora o argumento invocado, aduzido pelos intervenientes, fosse muitas vezes de natureza económica. Mas, realmente, aquilo que motivava realmente a ação terrorista era, muitas vezes, o nacionalismo exacerbado, eram outras razões, realmente, de natureza diversa, que não de natureza económica. Portanto, as razões da natureza económica ou social são importantes. É preciso, realmente, ter ações preventivas em relação ao que se passa, realmente, na periferia e nos países, realmente, com maiores problemas em termos de miséria extrema, mas não podemos reconduzir a análise do terrorismo só a esses problemas. É realmente ainda mais complexo do que isso. Era só o que eu tinha a dizer. Eu julgo exatamente como diz. Mas podemos fazer as coisas. Faz sentido, faz coisas. Dá muito trabalho, demora muito tempo, mas pode ser indispensável de fazer essa segurança científica. Outra questão, eu trabalhei muitos anos daqui em Bruxelas, em operações armadas, nas próprias propostas tecnológicas. Saraya era uma coisa muito os Estados Unidos tinham razão, sempre tiveram razão. Os Estados Unidos faziam as grandes despesas e depois os outros países descansavam. Tirando o Reino Unido, a França, tinham boas forças armadas, a Grécia por razões muito específicas e a Turquia, não estava zangada, e depois a Polónia também estava. Agora, muitas vezes a dúvida o que é que acontece quando sair da União Europeia. O Reino Unido não sai da NATO. Não sai da NATO. Não sai da NATO, é uma coisa de segurança. Agora, o estilo de Trump é provavelmente um estilo aceitável, não é? Porque se nós acompanharmos este ano, ele avança, dá saltos enormes, mas faz mais rápido. Dá saltos, faz mais rápido. A questão dos Estados Unidos perante a Europa. Dizia que aprendeu um pouco com o Levi. Não sabe que é um grande Estado, tem que ter pessoas que despedem por poder. Como é que se vai mexer uma pessoa americana a discutir secretários de Estado, de Defesa, etc. Mas é isto a dizer.
os Estados Unidos, em não vão deixar dar o apoio europeu. Eu estou com isso, não vão deixar dar o apoio europeu. Agora, que eles tinham razão, que eles têm tido razão ao longo dos anos, mas há muitos anos, aliás, com as percentagens do PIB baixas, têm razão. Eu, antes de dar ao Dr. Fernandes e aos outros colegas, só 30 segundos. Porque a intervenção do professor Belo Sousa me suscitou outra preocupação grande. A relação entre a situação económica dos países e o turismo. Agora eu diria em relação à criminalidade, não ao turismo, agora o turismo também seja uma forma de criminalidade grave. E a situação do Brasil, que é realmente uma situação muito dramática. Não só a questão política, que nós sabemos bem, da crise político-institucional, mas a crise da criminalidade brasileira, porque até há uns anos atrás dizia-se que a criminalidade estava associada à pobreza. Ora, o Brasil melhorou os índices de situação económica e a criminalidade não diminuiu, mas aumentou. Aliás, no Brasil, das 50 cidades mais perigosas do mundo, das 50 cidades, 17 são brasileiras. Portanto, isto significa que é um problema irresolúvel. Portanto, não se consegue combater a criminalidade melhorando o tecido socioeconómico, porque, afinal, melhores condições de vida, continua a criminalidade a subir. Aliás, no caso do Rio de Janeiro, até neste momento uma intervenção federal, porque a polícia ficou sob o comando das autoridades militares. Portanto, isto é verdadeiramente uma situação dramática para a qual, tenho falado com alguns especialistas em segurança do Brasil, não há sinceramente nenhuma solução. Não há solução neste momento. Mas vamos Peço desculpa. Eu vou só fazer aqui um breve comentário, ou dois breves comentários, até porque o adiantado da hora, depois provavelmente as pessoas já ficam mais cansadas de nos ouvir. Sobre a questão da intervenção do professor António Amaro e do problema que nos suscitou em relação à questão de se temos ou não temos o safety preparado para as ações de security, isto é, se tem o mesmo nível de preparação. Nós hoje temos umas forças de segurança e armadas muito bem preparadas, temos uma polícia judiciária excelente, temos um Ministério Público que tem feito avanços muito significativos em toda esta área e a preocupação que nos vamos interrogar é se os elementos do safety têm vindo a acompanhar este progresso que a nação fez em relação aos seus sistemas de security. E aqui é que me parece que nós devemos discutir, até porque, como bem sabem, e é bem visível, provavelmente, após um ataque terrorista, muitas das vezes as vítimas são os próprios serviços de safety, que são os primeiros a ocorrer em maior número maciçamente aos locais. E a questão que se coloca não é tanto ser voluntário ou profissional. Eu não me importo que tenham lá 250 horas ou 1000 horas. Elas têm 250 horas ou 1000 horas porque o Estado quer que seja 250 ou 1000 horas. O que me importa é saber porque é que existem corpos de bombeiros voluntários e porque é que não se fez a municipalização dos bombeiros. E, nesse aspecto, ao contrário do que aquilo que aconteceu recentemente e que todos nós nos lembramos de umas forças do INEM, que surgiu há pouco mais de 10 anos, em que eram completamente descoordenadas. E houve uma intenção do Ministério da Saúde, porque tinha o quê? Dinheiro, 2% todos os nossos seguros, e institucionalizou um parque, não só de ambulâncias, mas de resposta, com médicos, com enfermeiros, com paramédicos, que hoje nos dão uma garantia de que, face a uma situação de doença súbita, nós temos à nossa beira, na maior parte dos casos, um médico a acolher-nos. E a mesma situação não se passa do outro lado, porque houve um desinvestimento propositado do Estado em relação à questão da formação dos seus bombeiros. Sejam eles em corpos permanentes, sejam eles em corpos voluntários. Mas gostava também aqui alguma reflexão, de acordo até aquilo que o professor Bacelar Gouveia disse. Eu não sou um apologista de mistura de forças. Penso que cada galho, ou cada macaco no seu galho, conforme quiserem, ou cada galho para o seu macaco. Não compreendo muito bem porque é que temos uma força especial de bombeiros profissional, bombeiros voluntários municipais, sapadores e privativos, e depois criamos ainda mais um conjunto de bombeiros numa força de segurança. Eu preferia ter a separação das águas e cumprir a lei da proteção civil, que diz que o principal agente de proteção civil na área do safety são os bombeiros. Se não tem capacidade, vamos lhe dar capacidade. Se é preciso colocar corpos profissionais
núcleos profissionais em cada corpo de bombeiros, vamos fazê-lo. Se é preciso discutir se deve ou não deve haver comandantes profissionais, vamos fazê-lo. O problema é um problema político, não é um problema organizacional, é político. E quero-vos também dizer o seguinte: é interessantíssimo ver estas questões que se passaram, que foi um drama para a segurança interna do país, aquilo que se passou, porque não foi um problema de proteção civil aquilo que se passou, na minha perspectiva, é um problema de segurança interna que se passou com os grandes incêndios, quer de junho, quer de outubro, que têm que ser vistos de uma forma articulada, não chega à proteção civil. Agora, quero-vos dizer o seguinte: se compararem aquilo que se passou nos últimos 5 ou 6 anos, ou 10 anos, se quiserem, com aquilo que se passava antes, onde havia uma separação nítida entre aquilo que eram agentes de proteção civil e agentes coordenadores de proteção civil, a situação era completamente diferente. E parece-me que a mistura entre o ser coordenador de ações de proteção e socorro e ser agente de proteção e socorro provavelmente estão confundidas. E também não me parece que passar a atestados de minoridade aos bombeiros vá resolver algum problema neste país. Cada pessoa na sua função, aquilo que nós temos que reconhecer é que temos uma Guarda Nacional Republicana excelente para a área da prevenção, para a área da detecção, para a área do combate à criminalidade, exatamente a mesma coisa com a Polícia de Segurança Pública, exatamente a mesma coisa com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, exatamente a mesma coisa com a Polícia Judiciária. Temos forças e serviços de segurança bem estruturados, bem organizados, bem comandados, bem liderados. Então vamos fazer a mesma coisa aos outros, copiando o bom exemplo. E não entrando aqui numa situação de mistura de funções uns com os outros, que não vai dar nada. 2 coisas só sobre o financiamento. A questão que se tem vindo sempre a colocar é esta. É dos livros e desta universidade que nós aprendemos aqui, que quando as empresas, o Estado ou alguém precisa diminuir os seus recursos financeiros, onde é que corta? Na segurança. Vão às empresas e vejam. Transforma-se os bombeiros profissionais do aeroporto de Lisboa em funcionários de prevenção e socorro, diminui-se os engenheiros da prevenção e socorro das grandes fábricas, diminui-se o pessoal de piquete e por aí fora. Portanto, esta é uma inversão. A cultura de segurança que a faculdade tem tentado fazer é essencial, e o OSCOT é essencial para nós mudarmos essa mentalidade. E no dia em que os nossos políticos todos passarem pelo banco desta faculdade no seu mestrado de Direito e Segurança, vão ter um pensamento completamente diferente. Muito obrigado, Doutor. Agora peço aos colegas oradores, não sei, o professor Eduardo Amaro, depois o professor Anes ou o professor Pedro Eduardo depois. Peço para vir aqui, talvez, à tribuna, ao palanque, que é capaz de ser melhor. Eu acho que em Portugal existe uma cultura de reação e que é generalizada praticamente a todas as organizações. Nós não pré-agimos, nós reagimos sempre. E depois, quando vem a reação, provavelmente já não temos ganhos alguns. Esta questão de que se a prevenção é investimento, é evidente que a prevenção é investimento, não uma despesa. Relativamente à questão da proteção civil, nem alguns fóruns onde eu estive, perguntava a membros governamentais, perguntava-lhe sempre quanto é que gastam na prevenção e onde é que está a prevenção da proteção civil. Ninguém me sabia responder. Ninguém me sabia responder quanto é que se gastava em prevenção. Sabiam-me responder quanto é que se gasta na resposta. O DECIF e outro. Agora, onde estava a prevenção? Não. E quanto se gastava em prevenção? Também não. Até porque a prevenção, relativamente a estas questões da proteção civil, pode estar em vários sítios. Pode estar em alguns privados, pode estar nas câmaras municipais, as que fazem, pode estar no Ministério da Economia, no Ministério da Administração Interna, no Ministério da Agricultura, etc. Pode estar em vários sítios. Mas ninguém sabe responder, e ainda hoje tenho a certeza que se perguntarem onde está a prevenção e quanto custa a prevenção, dificilmente saberão responder. É evidente que há aqui um problema de organização de território, há um problema de demografia e há um problema de natalidade. Eu acho que enquanto ter um bebê custa mais do que um filho na universidade, não vamos lá. Esta é uma clara questão. Enfim, como sociólogo,
sei isto muito bem, e como a minha primeira formação foi de serviço social e andei muito pela Misericórdia de Lisboa, sempre detectamos que ter um bebê para ter os cuidados adequados, o que custa de uma creche, porque o Estado não tem creche para toda a gente. Uma creche com condições custa 500 euros, custa tanto como andar alguém por mês. Quantas pessoas podem pagar? Portanto, o problema da demografia é também, à giza do que disse ali da Proteção Civil, é um problema político. É um problema político. Como é que nós vamos ter filhos se não temos salário para depois dar uma vida condigna? Isso, portanto, é uma questão central. Quando há pouco dizia na minha terra, a minha terra tem uma escola grande, tem 27 aldeias a debitar para ali, e há 2 anos não nasce um bebê, querem o quê? E como disse, eu ainda queria responder agora ao António Nunes. Eu concordo com aquilo que diz o António Nunes. Esta questão dos bombeiros tem que ser bem estudada e quase ninguém a tem estudado. Porque é que o Conselho de Sintra tem que ter 9 corpos de bombeiros? Porque é que a Lijó, que tem 13.500 habitantes, tem que ter 6 corpos de bombeiros? Porquê? E, no entanto, houve um dia em que foi necessário uma ambulância e não havia ninguém nos corpos de bombeiros. Sabem que há corpos de bombeiros por essas beiras e por outros sítios que eu conheço, que ao fim de semana estão fechados? Está um de prevenção em casa. Olha, se alguém ligar, a gente vai lá buscar rapidamente a ambulância. Portanto, há aqui uma problemática que tem que ser... Agora, é evidente que começa por aqui. Que haja pelo menos um corpo de bombeiros municipais em cada município. Um bom corpo de bombeiros em cada município. Com um comandante devidamente formado e habilitado. Claramente que sim. Também não digo que seja só por uma questão de habilitações, pode ser por experiência. Mas tem que ser alguém que se dedica com alma, coração e vida àquilo, e tem que ser um gestor de riscos. E os riscos das comunidades pequenas são diferentes dos das grandes comunidades, mas são riscos e têm multirriscos. Ficava por aqui porque não dá tempo. Obrigado. Portanto, é só para dizer o seguinte: relativamente ao financiamento dos grupos terroristas, é claro, é sabido que os americanos deram muito apoio aos Mujahedin quando da invasão soviética do Afeganistão, e foi a partir daí que nasceu a Al-Qaeda, a base. Mas também é verdade que o Bin Laden é milionário, era, e portanto tinha dinheiro suficiente para financiar a sua organização. Depois, relativamente ao Estado Islâmico, ele decorre de um ramo da Al-Qaeda e faz sequestros, assaltos, etc. Mas o Estado Islâmico em si, para financiar a sua existência e as suas atividades, chegou a ter 11 posses de petróleo, que vendia a 50% para países vizinhos, e a Turquia era um dos financiadores. Portanto, nós temos que ter estas noções, porque não há só os anjos e os demónios, há assim uns misturados, a Turquia é um deles. E então, tinha também sequestros, tinha um contrabando de obras de arte, de arqueologia, tudo isso. E, sobretudo, tinha os impostos de cerca de 8 milhões de habitantes que viviam na sua área geográfica. Portanto, temos que relativizar as coisas e ser sérios relativamente à realidade, porque há, evidentemente, a Arábia Saudita, sim senhores, o Qatar, também, não digo o governo, mas alguns príncipes, algumas... Se isso tudo é verdade. E os americanos também não são anjos, não é? Os russos também não são. Portanto, meus queridos, eu estou muito cansado. As minhas saudações, muito obrigado por me terem ouvido e até breve. Muito bem. Muito rapidamente, na sequência do que o professor José Manuel Anes disse, relativamente ao financiamento que o senhor lhe colocou, há aqui há vários tipos de financiamento. Primeiro, estamos a falar de um financiamento, no caso europeu, de células terroristas europeias, ou outro tipo de financiamento em zonas territoriais, no caso da Síria e do Iraque, que são níveis completamente diferentes. No caso da Síria e do Iraque, não só de ações terroristas, mas de financiamento da Daesh, o professor José Manuel Anes já referiu o principal, e eu chamo a atenção em particular de um dado que é fácil aceder-se na internet, quando é tomado quando é tomado a zona petrolífera de Deir ez-Zor, na Síria, é muito interessante ver que o nível petrolífero a sair no porto de Ceyhan, que faz fronteira da Síria com a Turquia, aumentou consideravelmente. Não estou aqui a dizer nada, pero não creio em brujas, pero... Portanto, há aqui claramente por parte da dimensão do petrolífero. No caso específico das células europeias,
que chama aqui a atenção, que não foi referido. O financiamento é muito difícil de rastrear, porque, aliás, um atentado numa zona europeia, no espaço europeu, conforme nós temos visto, não é preciso grande sofisticação nem grande financiamento. É reduzido. Aliás, aqui a unidade financeira da Polícia Judiciária terá graves dificuldades que não tinha há 10 anos atrás, eventualmente, quando é a questão da Al-Qaeda, em que havia as chamadas charities, a chamada corrente de ouro, que durante vários tempo príncipes sauditas e gente ligada ao Golfo financiava diretamente a Al-Qaeda. Hoje essa situação não existe, em particular pela guerra global ao terrorismo, que bloqueou muitas dessas formas de financiamento. Aliás, isso vem descrito, se tiver curiosidade, no relatório sobre o 11 de setembro, feito independente para o Senado, tem as formas de financiamento da Al-Qaeda, portanto está muito bem descrito. No caso específico europeu, a situação é muito complicada, por duas razões. Porque as próprias células são autofinanciadas, desde logo, não é preciso uma grande sofisticação, muitas vezes com trabalhos legais e legítimos, uma parte do ordenado é para a própria célula, ou então também há casos específicos no sistema de financiamento halal, em que é muito difícil o escrutínio, portanto a unidade de informação financeira vê-se muito aflita e, aliás, não há aqueles grandes montantes de financiamento para células terroristas no espaço europeu. Mas, ora bem, o financiamento do Daesh, o professor José Manuel Landes já disse, mais ou menos, como é que se financia o Daesh portanto, como é que é o financiamento do Daesh. Relativamente à questão dos apoios norte-americanos, e, portanto, eu aqui, sendo um académico, lido mais com factos do que com teorias da conspiração, e, portanto, aqui há factos que provam que há financiamento por parte de elementos do Golfo, não necessariamente do Estado Saudita, porque o Estado Saudita é um dos principais nas frentes de combate ao jihadismo, o Estado Saudita, Jordânia, etc., mas há aqui elementos que apoiam e que têm vindo, através das charities, apoiar e passar algum financiamento. Mas isso daria para outra conversa. Relativamente à questão que colocou, eu infelizmente não consigo ser tão otimista como o professor Rui Pereira. Eu acho que, não obstante os fins intangíveis, portanto, porque isto, para todos os efeitos, os objetivos políticos e ideológicos a concretizar em nome da Jihad são intangíveis e, portanto, são dificilmente alcançáveis, não quer dizer que não esteja em andamento uma estratégia para os cumprir. E essa estratégia está a ser cumprida passo a passo. Aliás, basta chamar a atenção para o que foi escrito em 2001, em junho de 2001, num livro famoso, num tratado escrito por Zawahiri, Cavaleiros sob a Bandeira do Profeta, em que a estratégia operacional do jihadismo, seja ele pela Al-Qaeda, seja ele pelo Estado Islâmico, a ser cumprida. E está perigosamente a ser cumprida. No caso específico do espaço europeu, para falar assim do Iraque, mas no caso específico do espaço europeu, infelizmente, também está a ser cumprida. Aliás, nós podemos traçar a estratégia para o espaço europeu de 4 formas muito óbvias. A punição, que está a ser feita, por cooperação por parte da Europa, de países europeus, em particular a França, contra o que está a acontecer na Síria e no Iraque. Punição também por haver valores diametralmente opostos àqueles que a Jihad fala, pregou. Por outro lado, com essa punição e com essa violência, causar disrupção social, que já está a acontecer essa mesma disrupção social. O medo está progressivamente a entrar nas nossas sociedades, para depois chegar a uma terceira fase, que será a polarização dessas mesmas sociedades, ou seja, para que nós encontremos em determinada etnia, determinada cultura, determinada religião, um representante dessa mesma violência, um potencial agente desse mesmo processo. Isso já está a acontecer, para depois chegar a uma quarta fase, que é o congelamento dessa polarização, ou seja, a alteração das dinâmicas de poder político. E essas alterações dinâmicas de poder político vêm cristalizar, legitimar e institucionalizar essa mesma polarização. E já está a acontecer. Basta ver o crescendo da extrema-direita, não só a nível de grupos não estatais, mas também dentro de Estados e de governos, no caso específico europeu. E, efetivamente, isso já está a acontecer. Portanto, nós temos é que pôr em causa permanentemente essa mesma questão da disrupção social e evitar que o medo grace. Portanto, infelizmente, eu não consigo ser tão otimista quanto o professor Rui Pereira. Relativamente à sua questão, ao estudante Warwick, tem toda a razão, de facto. Agora, eu não disse, e se passei a mensagem, peço desculpa porque passei a mensagem errada, o processo de recrutamento e radicalização não passa só nas redes sociais. Aliás, como disse, há estudos que provam que o contacto físico, em particular, criado por determinadas condições, determinado por um certo limbo identitário, enfim, ajuda ao processo de recrutamento, primeiro ajuda ao processo de radicalização e de recrutamento. Em paralelo, as redes sociais ajudam a esse processo. Eu não tenho números certos, mas se quiser posso-lhe enviar.
de jihadistas ou pós-jihadistas, vamos chamar assim, que foram entrevistados, um número muito reduzido radicalizou-se e recrutou-se pelas redes sociais. Ainda assim, todos eles reconhecem que as redes sociais foram um elemento fundamental para manter o engagement e para manter o processo de radicalização. Agora, o processo de recrutamento não acontece nas redes, ou tende a não acontecer nas redes sociais. E tem como estudo de exemplo, como estudo de caso, um trabalho muito interessante feito por 2 jornalistas portugueses do Expresso, Hugo Franco e Raquel Moleiro, que falam dos chamados jihadistas portugueses. Dos 15 jihadistas portugueses. Veja como é que foi o processo de radicalização e de recrutamento desses jihadistas, em que, de facto, as redes sociais tiveram um papel importante, mas não foram o elemento fundamental do seu processo de radicalização. Portanto, de facto, é verdade. E volto-lhe a dar o exemplo também das primaveras árabes, em que depois, na ação física, as redes sociais foram relativas, não é? Até porque os próprios autocratas desses mesmos espaços, das primaveras árabes, no caso da Líbia, no caso do Egito, no caso da Síria, no caso do Iémen, bloquearam o acesso às redes sociais. E ainda assim, a subversão armada continuou. Portanto, posto isto, Filipe, acho que já respondi às questões todas. Obrigado. Muito obrigado. Você está cheio de energia. Isso é bom. O professor Ângela pediu a palavra para 1 minuto. 2 minutos, 1 minuto e meio. Só para dizer o seguinte. Relativamente à Europa, há outro meio de financiamento. Porque, por exemplo, os jihadistas de Molenbeek fizeram atentados em França. Estes indivíduos estavam ligados ao crime organizado. E, normalmente, nós pensávamos o terrorismo é ideologia e o crime organizado é interesse financeiro ilícito. Está tudo misturado. O professor Jean-François Guéraud publicou agora, no final do ano passado, um livro Teoria dos Híbridos, Terrorismo e Crime Organizado. E Jean-Pierre Filliou, que é um grande especialista do islamismo radical, o Jean-Pierre Filliou, a propósito de todo o Maghreb, Sahel, tem um título recente, um livro que saiu agora, Generais, Mafiosos e Jihadistas. Está tudo misturado. Obrigado, Sr. Professor.